noite, gente. Tudo bom? Eu sou Daniele Demarque. A gente está aqui no podcast Conexão Sonora, que é o podcast sobre música mais interessante, mais engraçado e mais relevante do Vale do Paraíba, que vocês já conhecem, né? E antes da gente começar aqui, eu peço para vocês que compartilhem, sigam a gente no YouTube, no Instagram, falem pro pessoal aí que gosta de música, porque aqui é um espaço que realmente divulga o trabalho dos músicos e do pessoal que trabalha com isso, né? Então acaba sendo muito importante para eles também, e é bacana porque junta a fome com a vontade de comer, né? Os músicos com o seu público, que todo mundo fica muito bacana, né, de saber dessas informações. Então, sejam bem-vindos, né? E eu vou agora dar as boas-vindas também para os meus convidados de hoje. Eles são 2 dos integrantes de uma banda já conhecida, bem conhecida aqui no Vale do Paraíba, que tocam em muitos lugares. E eles têm uma associação com álcool e um certo mamífero muito grande que tem na América do Norte, sabe? Pode ser um tanto perigoso, mas também é fofo. Enfim, é uma conexão muito interessante. A gente traz aqui hoje o Bears and Beers. Sejam bem-vindos, meus queridos. Palmas para vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Então, pode falar. Agradecer, né, Dani e o Valtão aí, nossos amigos aí do Sonora. E muito obrigado mesmo por nos convidar aqui pro Conexão Sonora, que é um programa muito relevante aí, que abre espaço para as bandas e faz essa, como você falou muito bem, né, Dani, essa conexão dos músicos, das pessoas com o público, né? Porque às vezes a pessoa está no palco, né? E as pessoas que estão assistindo não sabem o que aquela pessoa que está no palco... Quem é, né? Quem é aquela pessoa, né? O que tá come, no palco. Então, onde vive. Exatamente. Então a Bears and Beers fica muito agradecida aí por vocês nos convidarem, tá bom? É isso aí, uma grande oportunidade aí pra gente, né? Muito obrigado mesmo. E vamos conversar um pouco, contar um pouco de história aí e conhecer um pouquinho melhor a banda. É isso aí. Bom, então deixa eu apresentar, que eu não apresentei, né? Este é o Paulo Zava, o guitarrista, e este é o Ricardo Morenga, baixista, né? Isso. Só para vocês saberem de quem que a gente está falando, o que está acontecendo aqui, né? Enfim, e aí vocês estavam me contando, né, assim, um pouco antes, que vocês já gostam, né, de fazer misturas com os estilos musicais, e eu queria saber onde, né, como vocês chegaram a isso. Qual é o início musical de vocês? Vocês ouviam que tipo de coisas na infância, na adolescência, na juventude? Isso aí, falando um pouco da banda ainda, né, Dani, só pra gente, porque os outros integrantes são super importantes também. Então nós somos uma banda formada por 5 pessoas, né? O vocalista, 2 guitas, o baixista, né, que é o Morenga, e o nosso baterista, que é o Bruno Cravo. Então somos Paulo Zava, o Helder Lima, Bruno Cravo, Ricardo Morenga e o Alemão, né? Então é uma banda aí que a gente se intitula ali com os rocks clássicos, né? Mas na verdade, Dani, como a gente explicou um pouquinho no início ali, a gente tenta permear em várias camadas aí da música, né? Como a gente comentou ali, né? A gente faz Legião, Led Zeppelin, a gente faz versões do AC/DC com Zé Ramalho, né? A gente tem Cake, a gente tem Dead Kennedys. Então a gente tem aí sempre um repertório, né? Para tentar, como é que eu posso dizer? Tentar superar a expectativa até dos espectadores ali, né? É então, um cover personalizado. Talvez, né? Seja, né? A gente se esforça para isso, né? E falando um pouquinho de como surgiu a banda, antes de falar das nossas influências, né? Então a banda surgiu ali na época da pandemia. Eu acho que teve várias situações de banda que isso aconteceu, né? As pessoas ali muito enclausuradas. Vamos reunir uns amigos aí, ir pro estúdio de máscara e começar a fazer um som, né? Então foi assim, ali no final de 21, né? E teve algumas mudanças de formação e a banda foi tomando forma ali logo depois da pandemia, né? E a gente já começou aí a tocar em alguns lugares aí, como vocês bem sabem, né? Então essa é um pouco a história da Bears and Beers, né?
E então falamos dos músicos, do tipo da banda, a gente não falou do nome, né? Porque muitas pessoas perguntam, né? E esse nome, de onde que veio? Né? Na verdade, é bem diferente. A gente também não sabe muito bem, né? Porque quando tem muita banda que a gente começa lá, né? E cada um manda aí 10 sugestões de nome, né? Então, cada um mandou a sua, ninguém aceitou nada do outro e um belo dia... Só coisa ruim. E se a gente pensar em ursos e cervejas, né? E aí colocamos a Bears and Pela Beers, associação das palavras. Pela associação, né, das palavras, os ursinhos aí que gostam de tomar uma cervejinha. Exato, isso né? mesmo. E aí ficou assim. Então esse é um pouquinho aí do início da história da Bears and Beers aí pra galera que acompanha a gente aí. Mas aí vocês, tipo, quando eram jovens, ouviam de tudo um pouco. Não ficava só restrito ao rock e... Pode falar. Eu comecei a minha vida musical por volta dos 13, 14 anos. Eu comecei já com thrash e death metal. Olha! Né? Então, essa foi o meu início. Eu, com essa idade, a gente já tinha uma banda chamada Criminal Repulsion, né? Que era bem bacana, era uma banda de death metal. E é até engraçado, né? Porque posteriormente eu fui conhecer o rock clássico. Né? Não acredito. Eu fiquei nessa linha do death, do thrash metal por alguns anos. E daí, posteriormente, eu fui explorar, né, esse outro lado. Então, a minha vida musical começou realmente... Já na pauleira. Já na pauleira. Entendi. Por influência, talvez, de colegas, de amigos da sua idade, né? Sim, exato. Influência realmente de pessoas que também, né... Já estavam nessa vibe. Em relação, assim, à sua casa, à sua família, que tipo de música que eles ouviam? Olha, eu não tenho músicos na família. Os meus pais são alemães, né? Então eles escutam música alemã mesmo. Você tá brincando? Sim. Que diferente. E da minha família veio um pouco das minhas irmãs. Porque quando eu tinha lá por volta de uns 7, 8 anos, elas tinham os LPs do AC/DC e tudo mais. Uma coisa mais atualizada. Sim, né? E quando elas saíam para a escola, alguma coisa, eu ia no quarto delas, né? Sim. Com permissão, é lógico. E daí pegava os LPs e escutava. Então, talvez isso tenha sido a essência, né, Interessante. Do gosto pelo rock. Sim, muito bom. E você? No meu caso foi assim, né? Também com 14 anos, né? Eu tinha um estágio no Banco do Brasil, né? Nossa, cedo? Com 14 anos. Aí ganhava uma graninha lá e o primeiro salário, né? Eu comprei um 2 bolachões, né? O Sultans of Swing do Dire Straits, excelente. Aquela capa psicodélica, e o outro, vocês não vão acreditar, que foi o Information Society, que naquela época tava, né, aquelas músicas, a mistura do rock com o eletrônico já lá em 88, né, acho que é isso, senão vão saber minha idade aqui, né, então há muito tempo atrás foi ali que começou, né, aí o segundo saláriozinho eu peguei um amplificador pequenininho da Giannini e uma guitarrinha da Giannini. E ali começou a vida musical. Então já meio que no rock and roll com essas influências aí, principalmente do Dire Straits, né? Na época o Mark Knopfler, impressionante, né? Depois, assim, curtia bastante também o Jimi Hendrix, né? Que são guitarristas excepcionais aí. E da turma mais nova, eu gosto muito da simplicidade do Fruciante, entendeu? Do Red Hot. Então essa turminha aí que eu tento, né, ficar de olho, né, me espelhar e que ajuda aí a gente a seguir nessa vida aí de músico, né? Que são coisas lindas que eles fazem. Realmente, pode falar. Não, inclusive esses músicos que o Zava citou, né, nós tocamos também, né, lá na Beers, né? A gente leva aí todas essas bandas aí. Porque são várias vertentes de rock, né? Se você for ver, vai desde uma mistura com outra coisa, com mistura com outra coisa. Sim. É muito amplo e ainda surgem tipos novos, né? Ainda hoje. É bem interessante você ver. Legal, verdade. Então, enfim. Aí você teve essa influência não tanto familiar também. Foi uma coisa mais sua mesmo, que você ouvia e você falou, nossa, esses caras tocam muito, eu quero tocar que nem eles também. Isso, coisa minha, né? Dos amigos de infância, né? Que a galera sempre foi muito do
do rock and roll, né? A galera lá de onde eu nasci, que é Mojimirim, né? Aqui, é aqui perto, inclusive. Então a gente sempre foi muito do rock and roll, né? E em casa, como você perguntou pro Morenga, né? A gente tinha ali, era sertanejo raiz mesmo, que meu pai ouvia, né? Então, aquelas coisas bem do sertanejo raiz, né? Meu avô ficava com o violão, né? Ele falava pontear, né? Então ele ficava acompanhando as músicas, ele usava esse nome de pontear e a gente se divertia lá ao longo do dia, né? Às vezes tinha um churrasco, jogavam um pouco de truco, né? Eu não sei se todo mundo... Aquele jogo de truco mesmo, de cartas, né? E ficava ali ouvindo e quando eu podia, pegava a guitarrinha ou colocava os bolachões lá para tocar. E depois, com o tempo, ia sobrando uma graninha, a gente ia pegando mais bolachões aí, né? Depois veio Smiths, depois aquilo que tinha lá nos anos 80 aí, que acho que foi a época, né? Depois do 70 aí, foi uma época super clássica de rock dessa turma, né? Tanto pro nacional quanto pro internacional, né? Então... proliferou muito, né? São o rock tava... Na verdade, o rock ficou no auge por muito tempo, mas nos anos 80 deu um auge bom ali, né? A gente viu coisas popularizou muito. Espetaculares e tem uma história interessante também na nossa banda, né? Não sei se o Morenga vai lembrar. Aqui uma casa de shows, né? Para abrir as portas pra gente. Foi numa quinta-feira. Falou, galera, vocês querem entrar? Não, queremos, né? Banda começando, né? Como não? Só que vai ser só nacional. E a gente tinha zero música. Me lembro. Lembra disso aí, Morenga? Zero, né? E eu que normalmente tento fechar aí as negociações da banda. Aí você falou, tem um grande repertório. Já tá pronto. Pra qual quinta que é? Tem 50 músicas. Aí já falei, galera, agora vai ter que entrar. Uma semana pra tirar as músicas. Não, e o vocalista, né, tira uma onda comigo até hoje, né? Porque falava, porra, Zala, você não queria mandar muito nacional e agora tem que ter 50 nacionais aí, né? E aí a gente marcou, né? A gente foi pra estúdio, tirou, né? Acho que são 30 e poucas músicas aí, quase 40 pra fazer o show aí das 4 horas. E você acredita, Dani, que na semana do show, o cara ligou pra gente, tá cancelado. Putz. Né? Mas como toda a história... Ficou de treino, né? Como tudo tem um lado positivo, né? Hoje, uma das partes mais legais do nosso show aí é quando a gente pega ali... O pessoal gosta muito, né, Zava? O pessoal de nacional e tudo. Sim. Então valeu por esse lado, né? Capital, Legião, tem que Tijuana, né? A gente leva, tipo, Fátima do Capital, que é um classicão, ótimo, né? A gente, o Traje a Rigor, né? Nós vamos invadir sua praia, todos galera... os clássicos que todo mundo gosta. Zói de Lula, né? Do Charlie Brown. Então, né? Então essa é uma história interessante aí que gerou um pouco de estresse na época. Imagino. Você já tava arrependido, você falou assim, depois desse show, ele tá fora. Os caras cochichando por trás, né? Mas acabou que... É bom que foi um empurrão ali, né? Agregou muito no repertório e é muito legal. E até hoje aí a gente tá cada vez mais incluindo as nacionais aí, que tem muita coisa boa. Muita coisa boa. E também pelo fato de, obviamente, ser em português, muito mais gente vai curtir e vai entender. E vai virar fã, né? Porque o rock internacional, ele não é tão popular no Brasil quanto o nacional. Por várias dessas questões. Até eu percebo que pelo ritmo. Por exemplo, o pessoal daqui não gosta de tanta pancada. Né? O pessoal lá de fora, Estados Unidos, Europa, eles já gostam. É diferente, né? Então, como o nosso rock nacional tem essas características, acaba que vai, né, popularizando mais. E serve como máquina do tempo também, né? Porque, poxa, aquele Legião que você escutava, você lembrar quando eu era garoto, não sei o quê. E lembrava dos bons momentos, da primeira namorada. Então, é bem bacana levar esse som nesse sentido também, né? Que o pessoal... relembra bastante. Né? Associa. E tem muita coisa boa feita antigamente. Claro que não dá para generalizar, hoje em dia tem muita coisa boa. Mas pelo fato de ter mais visibilidade antigamente, tipo de 90 para trás, a impressão que dá, né, é que não tem tanta coisa surgindo. Mas até tem. Se você procurar nas plataformas de streaming e várias outras coisas, tem muita coisa surgindo. Só que não chega para o grande público, né, que é o maior problema hoje em dia. Então a gente fica assim meio... Nossa, a gente quer ver o novo Legião, o novo Engenheiros, né, o novo Paralamas e tal, e às vezes não chega.
Eu Você acho tem que ir atrás, né? de uma óptica pessoal minha, sabe? Uhum. Eu não tenho mais visto muito bandas que têm 7, 8, 9 discos, Ah, não. sabe? Isso daí Não. parece que Verdade. deu uma freada, né? Então eu realmente me sinto um pouco carente nesse sentido, né? Uhum. De continuidade, né? Ver, é que nem o filme, parte 1, 2, 3, 9. Exatamente, isso aí. Mas porque você vai. Parece que esses álbuns, essas bandas, esses cantores, eles contam uma história, né? Sim, E sim. claro, principalmente os melhores, né? Os que são muito mais bem produzidos e tal, você vai vendo e fala assim, não, essa aqui era a fase tal. Aí depois eles, sei lá, tipo Beatles, essa aqui é a fase dos bonitinhos fofinhos. Aí depois eles Sim. começaram a usar drogas, eles começaram a ampliar a mente. E eles foram vendo o mundo como ele era e tal. Então, conta uma história da vida também dessa banda, né? Exato, sim. Que é bem interessante de acompanhar. E aí, por falta até de incentivo financeiro mesmo, né? Esses músicos fazem por conta própria. Ganham zero, investe tudo que tem que não tem para realizar seu sonho, né? Muitas vezes eles têm qualidade, mas não chega ao grande público e eles não têm um retorno financeiro bacana, né? Isso é muito triste da gente estar nesse momento. Sim. Né? Sim. São novas, o mundo muda a cada momento, né? Então, mas tem, né, gente? Tipo assim, o CPM não é tão novo, né? A gente faz algumas deles também, né? A gente vê outras bandas aí que a gente vai às vezes também no show de outras bandas para ver. Tem a galera que toca o Detonautas, tem, né? Só que do novo, de repente, a gente também tem que, como músico, né? Ficar de olho nisso aí. O que será que tá de novo? Que nem a gente troca, às vezes, muitas mensagens aí, né? A gente a gente colocou, né, uma música do Muse, né? Na banda Uprising, né? Uprising, né? Isso. Bem legal, né? A gente tem a turminha do Strokes também, que não é tão novo, mas a gente bota também. Então a gente tem, claro que é todo mundo ali do 90 para 2000, né? De repente a turminha nova tem alguém aí que a gente ainda não descobriu, mas a gente tenta ali passar pelo Vocês estão se atualizando pelo sempre. Franz Ferdinand, pelo né, aquelas clássicas. Exato. Sempre tá no show. A gente, por exemplo, é Kings of Leon, né? Inclusive tem duas ali que a gente sempre bota, mas com certeza tem coisas novas aí que a gente precisa descobrir, né? Porque deve ter banda, tem muita gente boa fazendo música, né? Sim. Né? Passa um pouco pelo que o Morenga falou, não tem talvez tanto aquela fidelidade, puta, eu vou ficar aqui, fazer 15 discos com essa banda, que talvez seja ruim, porque a gente aprendeu a viver assim, né? A gente cresceu com bandas ali que a gente era, né? Era Camisa de Vênus, eu gosto muito, né? Também gosto. O próprio Legião, tem um monte de coisa. Barão, né? Sim, inclusive Barão o nosso maravilhoso. vocalista, né? É impressionante, dá para fazer cover do Barão e do Charlie Brown, que é a tonalidade, eu diria que talvez seja a mesma, né? Não muda nada. A gente faz algumas do Barão com o alemão cantando, né? É impressionante, tipo Cuidado, Quando o Sol na versão do Barão. Né? Muito legal, fica muito bom. Fica, sabe, se você fechar os olhos e ouvir ali, fica um negócio bem interessante. Mas agora, e o que vem de novo, né? Então tem coisa surgindo. Vale a pena a gente pegar, ficar antenado aí e começar, bota um pouquinho nesse show, bota um pouquinho no outro, que nem a Uprising do Muse, em breve aí a galera vai estar tudo tocando, entendeu? E é um pouco disso. E como toda banda, né? Todo mundo quer meter um lado B ali, né? Todo mundo quer só que tem que pensar no público, então tem que ir com calma. Tem que dar uma equilibrada. Senão não gera Mas não tem aquelas músicas assim que vocês falam, essa eu me recuso a tocar, eu não aguento mais, eu já tô de saco cheio de tocar essa música. Tem alguma assim? Vocês não aguentam nem ouvir mais? Eu não diria assim, eu não tenho me recusado, eu gosto muito de tocar. Eu gosto também, eu não tenho nenhuma. Vocês não enjoam de nenhuma música assim? Não, tem aquelas músicas bem clássicas, né? Por exemplo, Pet Sematary, né? Tal, mas eu gosto. Gera conexão com a turma, sabe? Gera, e eu curto também. E tá ali no palco, assim, inclusive eu, né? Até esqueci do meu óculos hoje, mas eu tô no palco, né? Eu toco a maior parte do tempo com os olhos fechados ali, que nem a Pet Sematary mesmo, sabe? Toca há muito tempo, pensar, vai embora. Tem aquela também do Jack White lá do
Tan, 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 tan. Ah, sim. E a galera sempre pede. Ah, essa é foda. É entendeu? gostoso. É gostoso. É bom. É que eu digo, por exemplo, música que nem, sei lá, Malandragem, da Cássia Eller, que tocou no rádio na época, mas tocou 1 milhão de vezes. milhões e milhões. Faz uns 15 anos que eu tô com raiva dessa música. Entendeu? Que se alguém tocar, fala, vou embora agora desse lugar. Tipo, é uma música que me dá raiva, mas não, eu amo a Cássia. Mas se você pegar, ela tem um lado B, C fantástico, que ninguém conhece. Tem CD ali que você não acredita, que nunca foi divulgado. Então, porque, claro, a grande mídia acaba explorando poucas coisas, né? E acaba que você, às vezes, não conhece os outros lados do artista. Acaba geralmente sendo single, né? Eles lançam um single, né? Que é a música lá principal e acaba ficando... Né? Porque também certas mídias querem um retorno financeiro imediato. Não é uma questão de amor pela música, né? Diferente do músico, como eles pensam. Mas enfim, E acaba massificando, né? Acha que aquele artista tinha só aquela música. E não é verdade, né? Nossa. Cássia Eller era impressionante, né? Nossa, ela era maravilhosa. Os trabalhos dela com o Nando Reis, né? E tudo mais. Sim. Ela gravou um CD que era só de músicas do Cazuza. E músicas desconhecidas, em geral. Que legal. E ficou maravilhoso, por exemplo, sabe? Então, é aquela coisa, o artista, ele pode ter vários lados, ele pode ser profundo quanto for, mas realmente para você conhecer tudo, você tem que ser fã, ir atrás e conhecer, porque não vai ser divulgado tanto assim, né? Felizmente. Mas, enfim, de qualquer forma, pode falar. E a Cássia também, eu ouvia, tinha algumas outras coisas dela, né? O Zé alguma coisa lá, não lembro o nome da música agora, que misturava um pouco de samba com o rock. Também, agora eu não lembro muito bem, mas assim, a musicalidade que tinha ali era muito forte, né? E a voz dela é impressionante. Então tem muito músico aí que às vezes a gente descobrir, né? Uma coisa que a gente faz pouco, né? São versões, né, Dani? De repente pensar em algumas coisas aí que possa resgatar essa história desses músicos, né? Versões, porque a gente faz tipo a Enjoy the Silence com um pouco do nosso estilo, né? Legal, assim, queria ver essa. Fica diferente. Fica legal, fica bem legal. Agora, tem muita coisa que pode ser feita versões aí, né? Tudo. A gente Eu toca acho que tudo pode ser Behind Blue Eyes do The Who mesmo, né? Mas outro dia eu acho que foi o Morengo, o alemão, que falou. Tem a do Limp Bizkit, né? Exato, tem essa versão também, que é muito boa. Que diz que é muito boa. Então, gente, música não tem borda, né? Não tem fronteira, né? Dá pra fazer e bem feitinho, o público conecta. Não, total. Né? E às vezes as versões recentes podem ultrapassar, superar em qualidade as anteriores, né? Tem vários exemplos. Então, cara, e às vezes tem música que é assim, começou, sei lá, nos anos 50 ou 60. Aí ganhou uma nova versão nos 80. Aí depois nos 90. Eu falo, continua. E tem gente que ainda vai fazendo. E às vezes fica realmente ótimo. Porque a arte, a música, ela não é só de quem criou. Ela é de quem ouve, de quem toca. Cada músico, em cada bar, tem a sua própria versão. Né? Isso é muito interessante. Gente, assim, eu tipo que nem o nosso vocalista também, né? A gente ouve de tudo, né? O Morenga talvez um pouco mais no rock and roll, o Eldinho também. O Bruno Cravo também é do rock. Mas, por exemplo, né? A gente... a Amy Winehouse. Eu ouvia demais, né? Claro que é complicado fazer versão dela. Mas a musicalidade ali, né? Tá bombando, né? Né? Tem muito blues. Muitas referências que ela blues traz, ali né? dentro, né? Exatamente, né? E eu acho que isso que talvez as bandas poderiam explorar um pouco mais, sabe? E sair daquele... o que eu vejo é isso. Tem muita banda cover e bandas ótimas. Mas eles sempre tocam as mesmas. Eu pensaria assim, tipo... mas e uma pessoa que não é exatamente desse estilo, mas que você... Por exemplo, já vi Lady Gaga em versão rock. É sensacional, porque ela usa muito do rock nas suas músicas. Mas se você der um foco maior nisso, é genial. E várias outras coisas. Tanto para um ritmo mais agitado, quanto mais... lento, fica muito legal, né? Tem muita opção de música hoje em dia, né?
tem muita gente fazendo coisas antigas, coisas novas, então... Pode falar, amor. Não, só fazer um comentário aqui que eu acho que vale a pena. Eu fui num bar outro dia e tinha uma determinada banda lá fazendo uma versão da No More Tears, né, do Ozzy Osbourne. Nossa, gente, mas foi lindo. O baixista, ele fazia uns dedilhados, naquela parte que fica o teclado só. Ele fazia uns dedilhados, sabe? Então é uma coisa que realmente te atrai, sabe? Sim. Quando você vê uma... Não fugiu nada do que é a música, né? A música, ela tá igualzinha do que é, mas você vê esse complemento do baixo elétrico, né? Legal. Em cima daquela parte, olha, ficou maravilhoso. Não, queria comentar que realmente ficou parabéns muito bonito, para esse viu? cara. Você lembra o nome da banda? Parabéns. Eu só não vou falar o nome da banda aqui porque eu não tenho certeza. Eu tô com duas aqui na cabeça, vai que eu falo a errada, tá? Mas é uma banda muito boa aí, viu? Eu tenho guitarrista no meu Instagram. Legal, muito legal, viu? E por exemplo, a gente falou de M, né? Mas nacional também, a Pitty, né? Eu já fui em vários shows da Pitty, voz, né? É impressionante. E uma coisa legal também que eu acho que às vezes não dá tempo de explorar muito, né? Porque o tempo de todo mundo é muito regrado hoje, até para o ensaio é muito regrado, né? Mas em partes da música, colocar um pouco a impressão da banda, né? Esses dias eu vi aquela do Plebe Rude, né? Posso vigiar seu carro, né? Sim, e cara, eles fazem até quando esperar, fazem eles colocaram umas batidas, né, na bateria, no meio da música, assim, que fala, cara, parece outra música, né? Legal. É porque a gente vê, como você falou, Dani, tem bandas aí que, cara, se você fechar o olho, você fala, é a banda original. Mas será que, né, não tá na hora de ter um pouquinho do dedo, uma vírgulazinha da banda, né? E a gente, em alguns momentos, a gente tenta muito fazer isso, né, Morenga? Claro que tem coisa que é fidedigno, né? Segue o que está na música, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente dá essa pitada. A gente dá essa pitada aí. Exato. Suave. Exatamente. Bacana, viu? É isso aí. Muito legal. E eu tô aqui me perguntando, porque você falou antes da gente começar o programa que você já morou no Amazonas. Sim. Né? E aí eu tô imaginando se esse tempo que você ficou lá te influenciou musicalmente. Porque lá é bem diferente, né, o estilo. Então, eu sou aqui do interior, que eu te falei, né, Dani, de Mojimirim, né? Depois eu fui estudar em Uberlândia, né? Onde eu conheci a minha esposa, a Marilu, né? Então, Uberlândia já muda bastante as influências ali. É sertanejo para todo lado, né? Só que lá ainda a gente tem alguns lugares, né? Como tinha o London lá, tinha alguns lugares, inclusive eu e minha esposa a gente se conheceu num bar de rock. Então, ainda preservado, eu não tive muita influência do sertanejo. Eu consegui me segurar, né? Depois de Uberlândia, eu subi mais um pouco para o centro-oeste ali, que é Anápolis, né? Do lado de Goiânia. Né? Então, ali, Dani... Ali você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você acordou, já tá as rádios, tudo, né? Então, eu fui me segurando e depois disso fui morar em Manaus, né? Que é onde... Eu falei para você que essa batidinha, né? Eu não sei qual é o nome técnico para isso aí, eu não sou baterista. Né, que chama? Pisadinha. Isso já tinha lá em 2003, 2004. Né? Inclusive, os músicos são muito, muito procurados lá. O pessoal culturalmente é muito evoluído lá, né? E a galera, essa batera sempre teve. E eu acho até interessante, né? Mas assim, é sempre aquela batidinha igual em todas as músicas. Então fica um negócio um pouco massivo. Então, respondendo a tua pergunta, Dani, né? Se eu tive muita influência, não, porque ainda lá eu procurava conviver nos lugares onde tinha um pouco de rock. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Manaus, na época, tinha show pra caramba. Né? Então, de rock? De rock. Então Sério? Foi Pitty, Nando Reis, como é que fala? Capital. Olha. Não, um monte de show de rock. Imagina. Inclusive, se eu não estou errado, o ano, tá? 2010, eu fui no Iron Maiden em Manaus. Ô, louco! Que legal. Inimaginável. Depois olhem aí na internet, gente, para não falar, puta, o Zava é mentiroso, é 2009 ou 2011, mas é por ali. Então, inclusive, o que me chamou a atenção na época lá, né, a pontualidade dos caras, né? Era 9 horas para começar o show e eu dei uma atrasadinha, né, que
o trabalho acabava um pouquinho mais tarde lá, entrei e já estavam tocando, Olha. né? A galera, e aquilo me impressionou muito, e o som do Iron Maiden não tem o que falar, né? Sim. Então Manaus me influenciou sim, mas continuando no rock e aprendendo um pouco dessas coisas diferentes que Legal. hoje estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro, né? Sim. Principalmente entrou no sertanejo com força, né? Você falou da pisadinha, eu tava lembrando aqui. Se você parar para ouvir, parece que eles fizeram o quê? Eles juntaram eletrônico, eles colocaram um eletrônico simples em cima de um ritmo que já existe no Brasil e na América Latina, que é conhecido como o brega. É aquela... qual que é o nome? Não é valsa, é aquele... tipo um bolerinho. Se você... E eu comecei a prestar atenção que, tipo, às vezes você vê música dos anos 70, tem um tipo bolerinho ali. Nos anos 80 também. Eles pegam sempre o mesmo ritmo, eles dão uma roupagem ligeiramente moderna, e é sempre aquele mesmo coisa de sofrência mesmo, né? De, você me abandonou, você era o meu grande amor, não sei o que lá. E sempre aquela coisa meio assim, passa uma sensação meio de tristeza. E essa pisadinha dá a impressão que mistura um pouco com o forró ali. Eu posso estar falando besteira porque eu não sou musicista, eu estou falando só de ouvido. A impressão que eu tenho é que no brasileiro, nos ritmos brasileiros, sempre tem essa influência mais popular, nos estilos mais populares. Se você prestar atenção no sertanejo, no que é dito de sertanejo hoje em dia, que não considero como sertanejo, que ele já é muito misturado, ele tem esse bolerinho junto com o sertanejo ali. Eles, às vezes, misturam os instrumentos de um com os de outro. É mais ou menos isso mesmo? Então, eu não tenho certeza para te dizer, Dani, mas parece que sim, né? E não sei o que me parece. Essa batidinha, assim, ela tá permeada em todo lugar, né? Mas, por outro lado, né? Aí, assim, espero que o pessoal da banda não me mate, né? De vez em quando eu vejo aquele programa de domingo do Daniel, né? Não, e os caras... Tem um programa que ele chama os músicos, né? E quando vem a galera mais antiga, você percebe que a batida é outra. Né? Você percebe que a musicalidade é outra. E base, né? A base é outra. Inclusive dele, da época do... Porque meu avô ouvia lá em casa, não tinha como fugir disso. Aí a gente percebe que a rapaziada mais nova já tá com esse toquezinho do brega, essa batidinha. Mas essa coisa eletrônica, ela é mais de agora mesmo. Mais de agora. Claro, começou nos anos 80, mas foi para um pop, um rock, depois foi se popularizando e hoje esse tipo de eletrônico ele tomou conta de tudo também. Ele acaba influenciando. Se vai ser uma coisa para sempre ou passageira, não sabemos, né? Não sabemos, e a gente, né, como banda de rock, né, a gente tem que ficar atento aí nas vertentes do rock, né? Claro que tem que entender um pouco de tudo, mas ver o que tá saindo. Que nem eu falei dessa banda do Muse, né? Se você ouvir, cara, é muito louco, né? É muito bom. A guitarra do cara é diferente, né? Tem... Aí eu não sei, né, os artifícios que ele usa no detalhe, mas, cara, é um som diferenciado. Tem um eletrônico bom também, né? Um eletrônico bom, interessante por trás. Então, o rock também está se reinventando. Sempre, né? Sempre, e a gente percebe. Essa banda aí me chamou muita atenção. Às vezes a gente troca mensagens aí, curte essa daqui, curte Histeria, curte, né? Essa outra aqui a Supernova, né? Que tem deles também, enfim. E são sons bem legais aí, né? É isso que a gente tem visto. Vocês acham, assim, que para o rock se manter relevante, ele precisa se popularizar mais? Ou que não, ele tem que manter as suas raízes, a sua qualidade? Ou não? Ou os dois juntos, ou sei lá. Eu acho que tem que ter uma mistura, Dani. Né? Tem que ter uma mistura, porque as pessoas vão mudando também. Que nem a gente falou muito dos anos 80. Meu, já tá 2030 praticamente. Verdade, né? Desculpa a franqueza, né? Mas não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém com 20 anos nessa sala. Não. Né? E o que vai ser os anos 80 pra galera daqui 10 anos? Entendeu? Daqui 30, daqui 50 30 anos. que seja. Então, é por isso que sempre tem que... A base, eu acredito que não muda, tá? Tem aquelas pauleiras, aqueles acordes, aqueles solos, aquela coisa toda que
que atrai a gente no rock and roll, né? É gostoso aquela guitarra, aquela batera, né? Um baixo bem executado, né? Os vocais, backing vocals, isso não vai mudar. Aquele estilo dançante, né? Aquele estilo, agora, como é que isso vai ser daqui para frente, né? Como é que vai gerar conexão com as pessoas que daqui 10, 15, 20 anos vão estar com a nossa idade? Eu acho né? que isso é uma coisa um pouco mais ampla, assim, sabe? Eu acho que isso envolve cultura, isso envolve a educação de um país, a cultura, sabe? A informação, né? De como chega a informação no país, né? E tudo mais. Sim, tem que se popularizar mais o rock. Ele fica muito fechado em nichos, né? Se você pegar aquelas pizzas, né, de porcentagem e tal, a gente tá em... Nossa, nós somos o gene recessivo da coisa. Com certeza, mas é exatamente o que o Zava disse, né? É como fazer com que isso aconteça, né? Eu acho que, na minha opinião, tá bom? Eu acho que isso é a médio e longo prazo, com educação, com cultura, né? Valorizando tudo isso mais dentro das escolas e dos teatros e das bibliotecas, né? Não sei nem se existe ainda biblioteca, mas das bibliotecas existe, e tudo mas mais, acho né? que uma a cada, sei lá quantas. Não, é verdade. Então essa, na minha opinião, seria isso, né? Alguma coisa mais nesse sentido, mas assim, o que as bandas poderiam fazer? Se popularizar, seria mais esse caso, mas também não se popularizar no sentido de se render à modinha, talvez, né? Manter a sua qualidade. Não, manter. E eu acho assim que a cena de São José é interessante, né? Assim, talvez possa ser melhor, assim, mas que nem tem lugares que a gente vai aí, né? Que vive a cena do rock and roll e a gente percebe que cada vez mais tem gente, não sei se gente que a gente nunca tinha visto lá que está começando aí, entendeu? Eu acho que esses festivais, né? De rock mesmo, não é rock disfarçado, né? Desculpa falar isso Rock aqui. in Rio. Né, que nem o João Rock que está acontecendo lá agora. Pode ter a galerinha que está chegando e tal, mas a base fundamentada tá lá, né? E depois vão vindo outras bandas que vão crescendo no cenário nacional aí e elas vão se perpetuando daqui para frente, entendeu? Então essas cenas aí e tem que estar participando. Cai um lenço. E tem que estar participando desse tipo de coisa, entendeu? Então a cena aqui de São José já tem, né? Aí tem a gente viu algumas bandas de colegas já indo para algumas cidades aqui do lado. Oswaldo, tem visto bastante adolescentes no show, né, cara? Nos shows, temos visto bastantes, viu? Que bom. Né? Então, talvez a influência dos pais, né? Sim. Isso daí ajuda muito. Por exemplo, né, a nossa pequenininha, né, Marilu, a Sara Helena, né, ela gosta da Mulher de Fases. Aí eu não sei se é influência ou se é insistência, né? Porque toda hora você vai no assim show, tá tocando. Mandando. Não, mas ela já canta, entendeu? Aí esses dias começou uma outra música lá que a gente toca, ela falou: papai, vocês tocam essa também. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso. A resposta simples para a pergunta que você fez, eu acho que não tem. Então é convívio, é manter essa raiz, sempre estar escutando rock and roll ali, né? Por exemplo, no carro da gente, né? Não tem chance. Influenciar. Não é influência ou insistência. Eu não sei como é que é o nome e isso vai acontecendo naturalmente, entendeu? Eu acho que tudo, né? O ser humano é o convívio que ele tem, entendeu, Dani? Ambiente, é né? o ambiente. A cultura, né? Eu tenho um baterista de 7 anos. Olha! Né? Então, também, lá em casa, que o Zava falou, né? Sempre colocando som, né? É o ambiente ali que... Tem que influenciar. Eles já recebem muita influência externa negativa, por assim dizer, né? Tem que colocar coisas mais interessantes. Verdade. Muito legal. E você falou da cena joseense. O que vocês percebem assim de São José? Obviamente que aqui predomina o sertanejo, mas há alguns anos predominava bem mais o pop rock, né? O que vocês acham? Por que vocês acham que deu essa guinada, essa mudança? Morenga, você tocou no pub na época, né, Morenga? Era muito mais... No Anexo, né? também. De 2000 para cá... O Morenga já é mais antigo aqui, né? Sim. Assim, na verdade, eu não tenho muita informação a respeito do sertanejo em si, né? Mas eu acho que realmente deu essa mudada por ter mudado o panorama do país, entendeu? Em muitos sentidos.
Entendi. Entendeu? No sentido político, no sentido econômico, no sentido cultural. Né? Tem todas essas influências, né? Sim, sim. Mas a gente pode citar nomes aqui, Dani? Uai. Se não falar mal, não, os lugares, assim, eu acho que a cena tá interessante, né? Inclusive, por exemplo, o Xerife, né? Sim. Abriu uma quarta-feira para botar rock and roll, a gente vai para lá, entendeu? Tem a Gilmore, tem o Showtime trazendo a galera importante, Verdade. aí o Funil sempre teve, né? Então, assim... São resistências. São resistências e faz parte dos músicos também, né? Tornar o espetáculo ali que o cara fala, putz, tá valendo vir aqui, né? Não é simplesmente... A gente via também, Dani, muitas apresentações que a gente falou muito fidedignas, sem interação, sem, às vezes, um frontman fazendo um show diferenciado, porque às vezes as pessoas procuram isso, né? A música é igual para todo mundo. O cara vai lá e tira um pouco... Um com um pouco mais de habilidade, outro com... Agora, e a interação com o público, né? Como é que o cara se comporta ali, né? Como é que... Isso é real. Inclusive com bandas famosas, eu já vi que o cara tá lá, tipo, eu só tô aqui pra ganhar dinheiro. Então, não tô nem aí. Exato. Toca, dá o seu mínimo. Que nem o nosso vocalista, no lugar que a gente toca, ele sobe na mesa, sabe? Eu tenho que ver essa. Então são coisas assim que acaba gerando, né? A gente acaba conseguindo alguns amigos na plateia. Sim. Né? E fãs, né? E fãs. Por que não dizer? Dia 12 de julho a gente vai fazer o aniversário de um cara que conheceu a gente lá, entendeu? Legal. E agora a gente vai tocar no lugar, é um dos primeiros que chega, então talvez falte um pouco disso, sabe? Não ser o by the book, né? Chega, fica ali com uma cara meio esquisita, faz as músicas muito bem feitas, né? Porque os músicos aqui de São José são muito bons, né? E a interação é bem pequena. Talvez isso, né? Porque quando é sertanejo, a interação é animal, é verdade. Né? Enorme. Então, Dani, tudo isso... Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Voltando àquela pergunta que você fez, o rock and roll tem que se reinventar. Não sei se é reinventar. Talvez uma interação, talvez... Eu não sei a resposta, né? Você vê, até hoje, né? Esse DC aí, Angus Young tá... né? Sei lá, 90 anos, não sei qual é a idade dele. E ele faz o passinho dele lá, cara, que gerou, entendeu? Às vezes a pessoa vai só pra ver ele dar aqueles passinhos ali com a Gibson na mão, entendeu? Cara, isso, eu não sei te dizer. É muito triste, por exemplo, pessoalmente, eu não tive a oportunidade de ver antes certas bandas internacionais que eu amo e idolatro. Alguns porque realmente já morreram ou pararam de tocar, mas outros porque vieram e eu não pude ir, né? Então, acho muito triste, mas se eu tivesse a oportunidade agora, pessoalmente, eu pensaria, eu quero ir no Guns N' Roses mesmo, o Axl, coitado, todo fudido lá, com a voz péssima e tal. Assim, eu sei que não vai ser igual, mas é alguma coisa, porque você acaba sendo fã. Não é só a voz do cara, é toda a banda tocando, é a postura no palco, né? São aquelas figuras que você acompanha há anos. Vocês acham que vale a pena esses caras irem tocando até os 180 anos, meio caquéticos, ou você acha que quando já não tá mais bom, já vaza e pronto, acabou? Eu acho, cara... O quê? Rock and roll, até o fim. Até o fim. Morrer no palco, que nem o Ozzy quer. A mesma pergunta, claro, que preservadas as proporções, né? É que nem a gente também, sei lá, daqui 20 anos. Vai estar aí, sei lá. Eu fui uma vez no Café Piu Piu em São Paulo. Nossa. Cara, o cara tava de cadeira de rodas. Um japonês. Eu acho que eu comentei isso com a minha esposa também. Subiu, né? Tinha um elevadorzinho, colocou ele no palco. Cara, o cara fritou. Entendeu? E fodástico. Sei lá, ele era bem velho, assim, na época já, 2000 e pouco, né? Então, respondendo de novo tua pergunta, eu acho que sim, porque tem que tomar cuidado, né, Dani, que a internet, ela é hostil. Ela é hostil. Né? Quem conheceu o Axl lá, inclusive eu tinha, depois nos bolachões que eu fui comprando, né, o Use Your Illusion também, o ápice do cara. Foi o ápice do cara. Então a gente via tal e claro, a pessoa vai envelhecendo. Não teve o Steve Tyler. Não cuidou. É o Steve Tyler, né? Que Steve deu problema. Não tem jeito pra isso daí. Mas, cara, só de saber que o cara tá se esforçando, voltou pro palco pra tentar fazer um show pra galera, né? Eu acho que vale.
E essa turminha só tem que tomar cuidado que eles aprontam pra caramba, né? Ainda, o Axel até hoje apronta, né? Isso aí eu acho meio... A idade não é um empecilho, não. Isso aí eu acho meio paia, cara. Lembra aquela vez no Rio que ele jogou televisão da janela? Sim, um clássico. E até hoje diz que ele dá trabalho, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que vale porque tá na essência das pessoas, entendeu? E eu acho que é o que a gente vai... Então vocês vão fazer. ficar até os 80 anos dando uma de ZZ Top, barbas desse tamanho, Sim. tocando, e é isso aí. Não, você não sabe da pior. Não sei se o Morenga viu na nossa página lá, né? No último show, o cara botou lá, pô, legal, não sei o quê, e falou assim, onde que compra a camiseta do Willie Nelson? Willie Nelson. Aí eu agradeci, já cara. fez uma associação aí. Ai, Você que não viu massa, isso não, eu não né? vi, cara, eu não vi. Esse chapéu de cowboy veio de sempre ou das suas vivências no interior do Brasil? Então, eu fui... um estímulo bastante do alemão, né? Que eu sempre falei, a gente às vezes é meio recluso nas coisas, né? Sempre gostei de chapéu, mas nunca tive coragem de usar, né? Aí um belo dia a gente foi tocar em Ribeirão num casamento. Aí paramos, não sei se o Morenga vai lembrar, paramos ali para comprar um salgadinho, todo mundo morrendo de fome, Lembro, né? sim. Músico é complicado, né? Todo mundo com fome e sem dinheiro, não sei o quê. Aí eu dei uma escapada. Aí tinha um cara numa vendinha uns chapéus ali, cara. Eu falei, puta, quer saber? Eu vou pegar. Vou realizar meu sonho. Aí mostrei pro alemão, ele falou, porra, que da hora, cara. Aí fiquei meio assim no show, ele falou, coloca isso aí, cara. Aí nunca mais tirei. Porque é o seu estilo. Eu gosto. Lembra aquele rock misturado que tem nos Estados Unidos, no interior? Country, isso. Lembra um pouco aí essa galera, Lynyrd Skynyrd, isso daí. E aí no é o último, seu estilo. E aí no último show o cara falou, onde que compra a camiseta do Willie Nelson? Tá bom. E o próprio pessoal do Guns, né? O Duff, né? O baixista usava Então. muito chapéu, E cada um né? tem seu estilo, é isso aí. Acho que o rock ele tem essa abertura, né? Para cada um colocar ali o que gosta. Muito legal. E essas camisetas aí para vender, o pessoal acha onde? Só chamar a gente lá na página da banda, né? Ou no WhatsApp? No WhatsApp. Tem o WhatsApp lá na página da banda. Então é só entrar lá, galera. É Bears, né? Que é urso em inglês. And Beers, né? Tem um Nzinho no meio. Bears and Beers, né? Tá até escrito aqui na tela para vocês verem. E já aproveitar, né? Quem não segue a banda, gente... que nem o alemão costuma brincar lá no palco, né? Falta pouco para 1 milhão. Falta 999.999. Se é assim, eu também falta pouco. Falta um monte. Lá. Então é só entrar lá na página, interagir com a gente, que eu mando as estampas, né? Que nem a gente mesmo, né? Eu mesmo que faço, né? Com a ajuda dos colegas. Multitalento. Aí. A gente faz lá e leva para os shows. Eu praticamente uso moda Bears. Eu adorei essa do ursinho psicótico. Eu uso moda Bears. E tem a página das camisetas, né? Mas segue na Bears lá que a gente interage ali e faz a camiseta aí pra galera. Então tá bom. Muito bom saber disso. Paleta também faz? Você também vende, Zava? Se quiser paleta? Não, a paleta a gente fez também algumas personalizadas ali em São Paulo, né? Com o Gucci. Ficou do caramba, assim. Legal. A gente leva no show aí. Bonita mesmo, viu? E inclusive tá com o Willie Nelson na paleta e do Eldinho tá ele também lá. Ficou bem legal. Ficou bacana, mano. Muito legal. E esse ursinho aqui, super fofo, super doido. É muito louco aqui. É muito louco. Ele tá bonitinho, depois. Ele fica desse jeito. Então, isso aí, né? O alemão, nosso vocalista, né? Comprou. Que bonitinho. Aí, assustador. Mandou vir da China, né? E virou mascote da gente. Virou camisa, virou logo. Ótimo. Virou tudo. É aquele ursinho que você olha na floresta e fala, que bonitinho. Eu vou lá fazer amizade com ele. De repente ele, ao longo do show come ele você e tchau. E já acabou a história. Ao longo do show ele vai escutando rock and roll e fica rebelde aí, né? Ele vai ficando rebelde. Muito bem, muito fofinho o ursinho, aí a esposa do alemão, né? A Célia também fez aqui a cervejinha, né? Muito bom, muito bom essa cervejinha. Com Bears and Beers, então nosso mascote tá aí esperando vocês aí pros shows, galera, né? Muito bom. E aí vocês falaram que começaram, né, jovenzinhos e tal, a ouvir música e gostar de rock, papapá, e depois pularam aqui já
para Bears, mas nesse meio tempo vocês tiveram várias outras bandas, né? Muitas. Nossa senhora, mas muitas mesmo. Foram bastante, viu? Foram bastantes bandas. Eu, pelo menos, né? Falando por mim, eu tive algumas que deram certo, algumas que acabaram não dando certo, tudo, mas para chegar até a Beers, porque a Beers foi a banda que eu consegui entrar no circuito, né? Entendi. Para chegar até a Beers foi realmente tentativa e erro. E também você foi passando por um processo, talvez, de amadurecimento profissional, né? Também, exatamente. Também. E até um amadurecimento no instrumento, né? Que o contrabaixo ele é um instrumento que você segue muita linha, né? Então, você começa a pensar, a sempre querer mais. Né? Sempre querer mais. Então, você consegue chegar num momento que daí você consegue executar do jeito que você queria. Do jeito que você consegue apresentar na noite, né? Entendi. Então, é assim, pelo menos comigo foi assim. Não, comigo também, né? Eu acho que é natural isso aí, né? Eu sempre fiz som com o Alemão, que é nosso vocalista, né? Desde 2008 que a gente tá junto aí, né? Tive outras bandas também na infância, né? Tocando os rocks da época, né? Que tinha muito U2 na época. Sim. Enfim, tinha muito Rush na época também, que era bem complicado de tocar, né? Depois a gente teve banda com vocal feminino, né? Aí teve uma banda também que chamou Alligators, né? A gente meio com esses nomes de animais aí. Essa eu assisti, essa eu já assisti. E a gente fez alguns shows legais aí, até fora de São José. E vai indo, né? E vida que segue. E vamos aí, continuando na cena musical. Você tinha outra também, né, Zava? Tinha com vocal feminino, né? Que era Corcel 79. Muito legal também. Que daí já ia um pouco pra Amy, pra Joan Jett. Já botava uns AC/DC, botava Led Zeppelin, porque o vocal é bem agudo. Excelente. Então é isso, né? É tentativa e erro, amadurecimento. E vai andando. Também uns problemas aí no caminho. Umas histórias aí que poderiam ser divulgadas para o público, de exótico, de alguma coisa que, sei lá, engraçada que aconteceu, ou alguma coisa que deu muito errado. Vocês lembram de alguma coisa? Porque às vezes é difícil de lembrar, né? Tenta lembrar Dani, eu vou te falar, cara, das minhas bandas, assim, das bandas que eu toquei, a galera era até um pouco comportada, viu? Não tinha muito BO, não, né? Não aconteceu alguma coisa no meio do caminho, indo pra algum lugar, ou durante um show, alguma coisa com o público? Foi tudo zen. Assim, teve coisas assim não sei se você já ouviu falar, assim, daí é coisa positiva, né? Não foi problema, né? É um evento que tem em Munhoz, no interior de Minas, que chama Rock da Montanha. Nossa, acho que não. É até famoso. Então, cada ano eles colocam 1 metro, vai subindo na altura da fogueira, né, que é feita, tal. E esse acho que eu já ouvi falar desse negócio. E esse ano com o Alemão a gente tocou, né, bem no horário que às 9 horas coloca a fogueira, sabe? Foi uma visão do palco assim, tipo inesquecível, né? Imagino. Então não seria problema, seria algo assim que verdade. Olha lá, obrigado. Foi um momento marcante, obrigado, lindeza, mas teve exato. um problema ali. A gente quase perde esse show fantástico, né? Porque é uma roça, né? GPS não funciona, cara. É tudo mato. Cara, e assim, né? Eu sou muito ansioso. Não, sério mesmo, cara. Quase passei mal Mas enfim, conseguimos chegar pedindo informação pros locais. Sim. Né? Tava passando um tiozinho o tiozinho com a vaca, né? Tava lá. Então você perguntou pra vaca. Não, tava o tiozinho junto, a Marilu que tá. E aí ele falou, não, vai ali e tal. E, cara, a gente conseguiu chegar em cima, meio que nem passou o som direito, mas deu tudo certo. Então é uma mistura de coisa positiva com um probleminha aí que aconteceu. Eu tenho uma engraçada da minha vida musical. Talvez não tão engraçada, acho que mais desesperadora do que engraçada. Mas eu lembro uma vez que a banda DH, aqui de São José, foi abrir pro Viper, em Pindamonhangaba. Né? E eu era amigo do pessoal da banda do DH e emprestei o meu baixo pro baixista. Né? O baixista, eu fui junto com eles, né? Consegui assistir o Viper do palco. Foi lindo, né? Eles tocaram e tudo. E no final do show,
o Viper levou o meu baixo por engano embora. Putz. Gente, naquela época que não existia internet, E que você não tinha como entrar em existia contato celular, com ele? gente, foi um desespero. Imagina. Mas no final das contas, né, a minha irmã estudava em Campinas, né, porque o Pete era de Campinas na época, né? A minha irmã, não sei como ela conseguiu na universidade dela o telefone do Pete, né? Daí entramos em contato com o Pete. O baixo estava com ele lá, graças a Deus já deu um alívio, né? E no final das contas fomos lá, né, pegar o baixo e já aproveitamos e conhecemos o Pete Passarel. Pô, e não é qualquer coisa, né? Quanto um baixo? Né? Aquele era um Dolphin Musician, era uma linha que eu tinha muito legal. Aquilo lá deu uns 2 pau, pelo menos. Não é qualquer coisa, ainda Não é mais qualquer antigamente, coisa. né? Sim, sim. então... Mas foi assim, foi interessante no sentido de ter trocado ideia com o Pete Sim. e tal, né? Foi bem legal isso daí. Vocês já conheceram bastante gente assim que vocês admiram da área musical? Como eu não vou muito em show, eu não conheci, não sei vocês, eu não conheci não. Só pela televisão. Não, só assim, pela de TV, ir em né? show, eu nunca apertei a mão e tal, né? Mas é um monte, né? Que Senti nem no camarim. Desculpa. o Kings of Leon, né? Que teve, aí também teve, né? Que eu fui com a minha esposa também no Red Hot, né? Legal. A Pete, o Nando Reis, o Lulu Santos. Lulu Santos. legal. Não, Manaus, cara, na época foi. E Lulu Santos é impressionante a musicalidade daquele povo lá, cara. Os músicos e tal. O Lulu o cara é foda, Sim. né? Tijuana na época, Capital. Cara, eu já fui muito show. Mas muito mesmo, que nem o Iron, né? E na época lá nem tinha Arena Amazonas ainda, nem lembro direito, né? Era onde tinha o desfile do Boi Bumbá lá e tal. Então você podia chegar muito próximo, sabe? Não era um negócio super craudiado, sabe? Então... Talvez aqui por ser no Nordeste, no Sudeste, tenha muitos fãs e o pessoal talvez não seja tão educado e lá eles já são mais de boa. Tem alguma diferença cultural, você diz, em relação à plateia? Não, foi super tranquilo o show, sabe? Foi desse dia assim, eu fiquei, sei lá, eu tava vendo os caras assim, Sim. do lado, né? Os guita fritando. Mas tipo, lá no Amazonas é mais tranquila a plateia do que aqui. Foi tranquilo. Né? Todos esses shows, né, que eu fui lá também, porque eu gostava muito, né? Mas muito assim, teve Jota Quest também. Legal. Gente, é muito. Agora, de apertar a mão dessa turma, eu nunca tive o prazer, mas gostaria. Eu tive uma oportunidade que foi com o pessoal do Planet Hemp. Legal. Daí quando eu fui no show, foi no Café Paradiso na época, que era uma casa que tinha ali perto do pub ali. Foi bacana. Daí depois do show eu consegui ir lá Cara, o Marcelo bater um D2 eu papo. via direto quando eu morava em Minas, lá no aeroporto de Congonha. Puta, que legal. Só que eu ficava meio assim, do nada eu vou chegar no cara. E ele com aquela cara de estou viajando, estou de saco cheio. Ele deve ser uma ótima pessoa, mas eu acho assim, Sim. que a pessoa tá comendo, tá no aeroporto, tá fazendo as coisas, tá no banco, pagar uma conta. Vai um chato Sim, lá, sim. me dá sei lá, um autógrafo, não sei o quê. Eu fico meio assim, sabe? Eu acho inconveniente. Se a pessoa já tá no show, ela já tá com a cabeça voltada pra isso, né? Sim, sim. Acho diferente, mas enfim, um gênio musical, né? Aquele cara Com foda. certeza, com A certeza. gente fica a nossa admiração. Essa, né? inclusive, foi um show do primeiro trabalho deles, né? Aquele que bombou, que foi o estourou. Usuário. Legal, né? legal. Foi bem bacana, viu? Legal. Planet Hemp marcou a história também, né? Foi. O som era bem pegado, era bem legal, né? Bem diferente. Eles Bem conseguiram diferente. fazer umas misturas, né? Muito interessantes, musicais. Então, aí, né, a gente tá indo e voltando nas perguntas, né? Aquilo lá meio que reinventou um pouco do rock. Exato, Na época, exato. entendeu? Exato. É isso que Fazer tem essas que... misturas com outros estilos, né? né? Ele colocou muito do rap ali dentro, né? Sim. E era legal, hein, turma? Era bem legal. Muito Bem bom, legal muito mesmo. bom. É isso aí. Mas eu fiquei curiosa em relação a coisas da Amazônia, porque eu nunca conheci ninguém que tivesse ido para lá ou morou lá. Como que, sei lá, como que eu vou perguntar? Enfim, sempre tem lendas, Sim. né? Qual a lenda que você viu que é verdade ou que você acha que tem mais probabilidade de ser verdade? Tipo ET, alguma coisa assim. Porque você vê uns negócios falando da Amazônia... Lá sim, Parece né? que é um negócio muito louco. O Rio é muito legal, né? Assim, tem
E é impressionante, sabe? Sim, dizem que é lindo, né? Chega a impressionar, né? Então, eu já pessoalmente já fui na floresta fechadíssima mesmo, Nossa, sabe? foi? Que até GPS tem dificuldade lá com os militares, sabe? É um negócio impressionante, sabe? São árvores aí de prédios, sei lá, vou chutar aqui 30, 40 andares, é um negócio, chega a ser impressionante mesmo, né? A lenda que tem lá, né? A história é até engraçado se eu contar, turma de Manaus aí não fica bravo se eu contar errado, né? É a lenda do boto, né? Que na época lá tem que tomar cuidado que o boto acaba fazendo coisas erradas, pega as meninas, né? E elas engravidam. Acaba fazendo bobagem, assim, né? E a cidade lá chama Novo Airão, né? Eu já tive lá, é muito bonito e os botos são realmente lindos, né? São mais... não é que nem o golfinho mesmo, aquela cor mais acinzentada, eles são meio que rosa. Sim. Gente, é um negócio impressionante. Então, a Amazônia, assim, o pessoal de lá é super gente boa, sabe? Assim, fiz muitos amigos que tenho até hoje. A gente jogava futebol, né? Direto lá. Peixe, né? Comer peixe na Amazônia é algo impressionante, né? É feito por eles. É simplesmente sal. Culinária. É simplesmente demais, sal e limão. assim. Então, a lenda que eu tive acesso lá foi essa, né? E tem o que falam mesmo, realmente é quente, úmido, então não é um ambiente tranquilo, assim, se a pessoa não está acostumada, mas é um ambiente bem hospitaleiro, são pessoas bacanas, né? E, enfim, Mas não tem nada... Não, porque às vezes o pessoal vai falar, não, porque tem uma lenda na minha cidade que tem um espírito que vaga por ali à noite, não sei o quê, umas coisas assim, não rola. Lá é só a lenda do boto mesmo, tem que tomar cuidado com o boto lá, que ele é perigoso, né? O resto lá é tudo muito de boa, né? O lugar é fantástico e conhecer o rio, né? O rio lá é onde as pessoas vivem e é muito gostoso, gente. É uma água mais morna, sabe? Tá perto do Equador, dá pra passar o dia, né? Tomando uma cervejinha, comendo um peixinho. E os borrachudos de lá? Devem ser desse tamanho. Mas assim, eles são praticamente dinossauros, né? Mas na beira do rio, Dani, eu não sei o que acontece lá, o ecossistema e tal, não é muito tem, não, cara. Não dá porque muito aqui em Ilhabela já tem uns bichos mutantes, cara. Então, Ilhabela é osso, né? É osso. Lá eu não sei se é a temperatura, o que é. Mata até os bichos. Eu não sei explicar, né? Mas aí, né, turminha do Amazonas, conheça lá porque é bem legal, turma. Bem interessante. E você foi no Amazonas porque você estava a trabalho, né? Com o que você trabalha ou trabalhava? Eu trabalho na cervejaria Ambev, né? Eu trabalho lá já... Trabalho ruim, hein? Pois é. É tão ruim que eu tô há 28 anos, hoje, né? Agradeço muito essa empresa aí que me acolheu também aí, né? E o alemão também trabalha lá com a gente. Então a gente fez amizade ali dentro e segue a vida nesse trabalho. Foi passeando. E esses lugares, todos que eu morei, foi por trabalho. E pelo trabalho também conheci a Marilu, então, é tudo... Só coisa boa. E ainda bebe cerveja. Rock and roll, trabalho e cerveja. E cerveja, tá certo. E você trabalha com o quê? Você se formou em alguma coisa diferente? Eu sou fisioterapeuta. Olha, quem autônomo. Olha. Sou fisioterapeuta domiciliar. Rapaz, não diria isso de você. Então, eu faço os atendimentos domiciliares e mais na parte geriátrica, né? Idosos. Olha, você ainda atua? Atuo, porque sim. é uma coisa que sempre as pessoas vão precisar, né? Profissão que nunca acaba. Sim, eu tô no momento, eu tô deixando meio período para fisioterapia e tô deixando meio período para as bandas, porque eu também, além da Beers, eu faço parte de mais uma banda, né? Entendi. Então eu tô fazendo esses dois tipos de trabalho no momento. Legal. E que outra banda que é? Eu toco também junto à Banda América. Legal. Que é o Fred Miller, né? O Fred já veio aqui. Eu assisti. Ah, legal. Então eu também tô junto com eles lá, né? Então eu consigo fazer essa divisão aí. Você também vai arrumando sarna, né? Pra você gostar. É verdade. Então aí vai correndo mesmo, tá na correria. Sim, é isso. Entendi. Então tá bom. Isso.
E vocês, sobre os planos para esse ano, para o próximo ano, seja para repertório, seja para lugar que vocês vão tocar? Como Então, que tá? Dani, a gente quer dar uma firmada na cena aqui, né? A gente fez aí, né, tem Xerife, tem a Gilmore, né? Agradecer o Wilson, o Alan lá também do Xerife, né? Tem bastante show aí pela frente ainda. O Showtime, entendeu? Tinha ali o Boteco do Cabral, mas infelizmente, né? Fechou, eu vi, era passei lá na frente. Uma Por pena, quê? viu? Uma era um pena. puta lugar legal ali que a gente gostava Também de não ir, entendi né? porque fechou. E então a gente quer firmar aí nessas casas aqui. Eu acho que esse é um plano interessante, né? A gente quer, não sei se o nome é fidelizar o público, né? A gente já tem uma galera que nos segue, mas a gente quer se tornar mais próximo, né? Fazer com que eles queiram estar com a gente ali no palco, né? E na sequência, Dani, a gente pensar também um pouco do que a gente falou lá no começo a gente fica voltando nas tuas perguntas, né, Dudu? Como fidelizar o rock, né? Pensar um pouquinho em algumas versões, né? Algumas misturas de que músicas ficam legais, né? que ficam legais, né? Sentir o que essa galera tá querendo aí pra gente juntar com poder... alguma coisa atual. Exatamente, E a né? coisa vai- Fazer um pouco disso pra gente estar movimentando a banda e cada vez mais tá entrando aí nas casas, né? E os eventos particulares que graças a Deus está acontecendo, né? A gente tem feito aí, já fez aniversário lá em Jacareí, fez agora em Paraibuna, tem outro aqui também que é na estrada ali indo para Jacareí, né? Do William, né? No final do ano passado a gente fez lá no Urbanova, Ribeirão, né? E é muito legal porque, que nem eu te falei, né? Esse de Paraibuna, imagina, o contratante ele fala, eu quero esse repertório aqui. Então não sei se, talvez tenha outras bandas que façam isso, né? Mas isso veio na nossa cabeça e pode gerar uma aproximação com o cara. Sim. Porque às vezes, né? Ele tá olhando uma coisa lá no palco do lugar que a gente toca. Né? Mas o que mais será que esses malucos tocam aí? Né? Será que É uma divulgação, né? é uma divulgação, entendeu? Então os planos são esses, fidelizar, né? Dar uma E expandir. dar uma ajustadinha no repertório aí, trazer a galera pra Berça, né? Tá certo. É isso. Tá certo. E nas mídias eletrônicas, nas mídias sociais, vocês estão com... vocês têm o Instagram, O né? Instagram. Vocês estão no YouTube, estão em alguma outra mídia? Não, Instagram, né? Instagram, o Face por consequência, né? E tem que dar uma acelerada no YouTube. Inclusive a gente tem gravação para fazer. Vocês têm canal ainda. do YouTube? Tem o canal do YouTube, né? Tem? Mas tem que dar uma acelerada legal. nele. né? Como que tá lá E no YouTube? Tá devagar ainda, Dani. A gente tem Não, que... eu digo assim, o nome. É Bears and Beers. Normal. Bears and Beers, normal. Band, Isso. Tá. Como se fala, né? O nosso principal ponto é mesmo no Insta, né? Tá. Que gera uma conexão maior com a galera aí. E é isso, né? E vai É isso. caminhando, E vamos caminhando. e tá tudo certo. Então tá bom. É isso Vocês aí. querem deixar algum recado pros espectadores, pros fãs? Tchau. Pessoal, obrigado aí, tá? Espero que vocês gostem da nossa entrevista, tá bom? No mais, também gostaria de agradecer aqui ao Sonora, ao Walter, a Dani, que sempre nos acolhem aqui, né? Com muita educação, com muito carinho, tá? Muito obrigado aí, viu, gente? Eu queria deixar, cara. Eu queria falar que eu gostei disso aqui. Legal, eu né? gostei desse bate-papo. Não sei quanto tempo passou, né? Mas a boca já tá seca de tanto falar. Tem água aqui? Né? Beber um golinho d'água. Então, gostamos pra caramba. Se precisar outras vezes, Isso, a gente então veio convidados, venham. pra Venham com a discutir. banda, toquem. para discutir alguma outra coisa aí que a gente pode saber ou não, mas a gente estuda e vem, né? Então, obrigado, Valtão. Obrigado, Dani. E galera, né? Segue a banda, acompanha a banda, né? Então é só colocar Bears and Beers, ursos e cervejas, né? Em inglês, que já vai aparecer um ursinho, né? Já vai aparecer um ursinho no Instagram ali, vai ser fácil de vocês visualizarem. Acompanhem a gente, coloquem a opinião de vocês lá, o que vocês estão querendo ouvir, o que vocês estão querendo de novidade, tá? Se quiserem também as camisetas da banda, que são bem legais e são camisetas exclusivas, né? Se conecta com a gente,
né? Bears and Beers Band, lá no Insta e Face. E muito obrigado pela paciência de vocês e por esse momento aqui. Espero que tenham gostado aí do nosso momento aqui no Conexão Sonora. Isso aí. A gente agradece assim, a participação de vocês. Vocês são muito gente boa, a gente já sabia. Tocam super bem, a gente já conhecia o som, né? Agora foi legal para conhecer melhor quem são vocês. Né? Isso é muito bacana, a gente agradece. Gente, agradecer o restante da banda, né, Dani? Que sem exato, Alemão, né? O Bruno Cravo, o Dinho Lima aí, ó. Valeu, galera. A galera tá no trabalho, né? Tem outros ensaios, enfim. Muito obrigado aí pela banda que nós temos e é isso. Valeu! Então, bom, gente, a gente agradece aí por vocês estarem com a gente até agora. E eu queria só passar um recado. Vocês notaram como o som e o áudio e o visual do podcast tá bacana? Então, é porque a gente está aqui no podcast, no estúdio do Sonora, que é muito legal. Vem aqui um dia para vocês conhecerem, porque só tem equipamento de primeira, né? Então, vocês, quando vierem aqui, vocês vão perceber que tem uma diferença em relação a outros lugares. E já tem um estúdio completo que vocês podem tirar um som, que vocês podem fazer gravação, fazer clipe, fazer outro podcast, né? Como vocês quiserem. Então, é só vir aqui ou entrar em contato com a gente pelo Instagram, tá bom? E aí eu vou agradecendo, então, vocês. A gente vai ficando por aqui, né? Na próxima semana tem mais convidados. E eu sou Daniele Demarque, esse é o podcast Conexão Sonora. Sigam a gente no Instagram, no YouTube, tá? Ativem sininho. E muito obrigada, até a próxima semana, gente. Beijão, tchau.